Então, Paulo, tudo bem com você? Como tá indo nessa noite fria que nós estamos passando aqui na nossa cidade aí? Tamo indo, né, Daniel? Tamo indo aí, meio agasalhado, o chimarrão nessas horas ia bem, mas tamo firme e forte aí. Isso. Então, hoje a gente vai trabalhar um tema sobre o que, Paulo? Autoconhecimento. Autoconhecimento, né? É uma parte, assim, fundamental para a gente estar desenvolvendo várias funções, vários princípios ao decorrer, né? Desse podcast, a gente vai ter muitas coisas boas falando e argumentando um pouquinho mais. Paulo, o que você entende por autoconhecimento? Você tem que saber quem é você, né? Autoconhecer. Como a própria palavra diz, né? Você conhece alguém? Ótimo, perfeito, mas você conhece você mesmo? Então esse é o papel do autoconhecimento, não é? O autoconhecimento é um dos blocos que nós vamos abordar hoje no podcast. O nosso tema é como você escolher uma profissão para você. Então, o autoconhecimento é essencial para no decorrer disso aí. E você já fez uma pergunta? Quem é você? Essa pergunta, às vezes, a gente tem que pensar. Quem que é eu? Né? Para onde que eu vou? Né? O que o mercado espera de mim? Então, são algumas palavras-chave que a gente tem que fazer perguntando. E para isso, a gente tem que saber que o mercado de trabalho está precisando de pessoas com esse intuito. Saber um pouquinho de você e também saber agregar a sua profissão. O que está esperando? E para isso, a gente tem que estar se preparado, né, Paulo? Então, tem que sempre se preparar, sempre procurar se qualificar. Né? O mercado está precisando de gente que se autoconhece e qualificado, não é? Isso, é a maior procura que o pessoal às vezes vem conversar comigo aqui, né? Você sempre está por aí, analisa, ver pessoas com aquele profissionalismo, aquele conhecimento, para ele poder prosperar, para ele poder crescer e também para ele poder desenvolver cada vez mais, porque o autoconhecimento a pessoa adquire, né, pesquisando, fazendo aquele curso, vendo alguns podcasts, né, que a gente sempre está vendo, né, que está vendo agora também, trazer aquele conhecimento no seu desenvolvimento. E isso é muito fundamental, porque a pessoa hoje que ele quer ter um conhecimento, por exemplo, na área de saúde, ele vai ter que estudar, né? Então, nós temos vários segmentos na área de saúde, como questão de farmácia, né? Tem uma questão do pessoal técnico em enfermagem, medicina. Então, toda a área de saúde precisa de pessoas que venham com esse intuito, né? Com esse profissionalismo, de conhecer, de estudar, de estar avançando, porque o mercado de trabalho precisa de pessoas capacitadas. Também não é só a área de saúde, né? A gente tem áreas de administração, pessoas que venham trabalhar, desenvolver, ter capacidade de estar operando pequenas, médias e grandes empresas, comércio local, né? O empreendedorismo em si, a pessoa tem que vir como empreender com conhecimento específico e sempre estar buscando esse autoconhecimento para poder prosperar, poder crescer e se desenvolver. E hoje, os jovens eles estão num caminho assim que a gente vê que eles têm que buscar esse perfil, né, de se conhecer, primeiramente, né, e depois buscar os conhecimentos, como a gente tem aqui na Band vários, né, alunos, jovens, adultos, que estão vindo buscar essa ferramenta, esse modo aí para estar prosperando como profissionalismo no mercado de trabalho. Paulo, assim, quando a gente fala profissionalismo, mercado de trabalho, assim, a gente vê que o mercado está um pouco escasso, né, nessa área, né? O que você acha assim, que a gente pode desenvolver um pouco mais assim, no teu ponto de visão? Assim? Como eu disse anteriormente, o mercado está precisando de gente qualificada, né? Gente que tem a capacidade de estar realizando tal função. Então, o autoconhecimento a pessoa tem que ter. A pessoa tem que se conhecer e tem que descobrir o que ela quer da vida. Do que adianta você... Vou dar um exemplo, não é? Você virar professor de artes, mas sendo que você pode ser um excelente médico, um excelente engenheiro, um arquiteto. E, porventura, você é um professor de arte medíocre. Medíocre não é uma palavra negativa, é mediano, né? O significado dela. Então, a pessoa tem que ter um tempo, no meu ponto de visão, minha opinião, você pode ter uma diferente.
a pessoa tem que ter um tempo para ela se descobrir, se conhecer, não é? Como? Uma viagem, se distrair, refletir, ter conversas com outras pessoas mais sábias, para que, né, possa instruí-la. Então, a comunicação ela é fundamental nessa tomada de decisão, né? Então, sim, como você citou, né? Então, às vezes a pessoa não consegue prosperar naquele setor porque não é aquilo que ela deseja. Realmente. Então, ao se conhecer é buscar, ter habilidades de pessoas e comunicações, estudos para você poder entrar num profissionalismo onde o mercado de trabalho está necessitando. Usando aqui na nossa região, por exemplo, falta-se muita mão de obra, né, de vários setores, né, desde simples, medianas e pessoas com mais graduações, né, que eu digo assim, que tenha mais garra, mais pegada, né, que já estudou, está preparado, né, então precisa ali. Tanto que esse dia eu estava vendo, por exemplo, recursos humanos, uma empresa está precisando, né, um analista de recursos humanos, então uma pessoa capacitada para estar ali. Então, aquelas pessoas que estão prosperando, estão crescendo, estão buscando, parece uma oportunidade dessa, né, fica mais tranquilo, né. Isso é muito importante. Engraçado você falar de recursos humanos aqui na Nubank. Nós temos um curso de fundamentos de recursos humanos, não é? Isso, o recursos humanos ele traz aquele embasamento para a pessoa estar trabalhando, né? Qualquer pessoa que se enquadra ali. Tem que ter primeiro o perfil adequado, tem que estar preparado, tem que estar se qualificando para que você possa entrar dentro da empresa e poder prosperar com a empresa, não ficar patinando, eu vou aprender. A empresa ou os setores que estão ali, eles querem pessoas que já tenham conhecimento, ele venha para se equilibrar os dados, as informações, ver como que a empresa se bate o perfil mesmo e ele possa já acelerar e trazer benefícios para a empresa. Porque as empresas, eles querem lucro, eles querem que as pessoas, os funcionários, colaboradores, que possam produzir para as coisas crescer. Uma vez crescendo, tudo cresce, né? Então a gente fala a empresa crescer, os funcionários, os colaboradores ter um salário assim, bacana, ter aquele plano de carreira para eles poderem evoluir e assim por diante. O autoconhecimento também dentro da empresa, que hoje você está trabalhando, se você está prosperando, estudando, correndo atrás, diga uma coisa para você, Paulo, às vezes você se empenha, tudo está lá, aquele setor, aquela empresa não vai querer, não quer fazer você com que cresça, várias outras pessoas podem falar. Está vendo se se dedicando, está vendo se você está cuidando da tua educação, enfim, toda aquela prosperação, porque o cara vai ofertar uma coisa melhor, porque ele quer hoje uma pessoa qualificada, ele quer uma pessoa que venha trazer o benefício. Às vezes, uma pessoa qualificada vale por 3 pessoas que não são qualificadas para a empresa. Então, hoje, se você falar, por exemplo, eu não tenho tempo para me estudar, para começar, arrisca um tal de tempo. Se você, Paulo, e eu, nós temos 24 horas, e o Bill Gates tem 24 horas, Bill Gates o quê? Ele tem uma fortuna, né? E porque ele é diferente com nós? Não. Ele soube empregar o seu momento certo, a sua hora certa, em educação, conhecimento, auto se conhecer, e hoje ele está escalando muito bem. E nós também temos o mesmo horário. Então não podemos falar que falta tempo. Isso é muito importante. Falar, porque não tenho isso, porque não... Não, você tem que parar de se queixar e viver com pessoas que querem ver você crescer. Aquelas positivas, né, que vai lá, não, faça, isso vai ajudar. Às vezes a pessoa, né, estuda, fala, nossa, eu estou se qualificando tudo, mas ainda não chegou o meu momento. Mas uma hora vai chegar, né, Paulo? Vai, sempre chega. Sempre vai ser aquilo que é para ser. Né? É um ditado muito popular por aí, né? Só cortando um pouquinho você, não é que vai ser. Você está se qualificando e você está o que fazendo, Paulo? Você está plantando as suas sementes para chegar àquela, vai dizer que é a tua sorte. Não, é a tua oportunidade. Você está se preparando para as oportunidades que estão chegando. É o seu esforço, não é? É o seu esforço. Então você está semeando. Vai aparecer a vaga, vai. Mas o Paulo deu sorte, né? Deu sorte. Não, ele veio conduzindo o autoconhecimento, profissionalismo, veio se adequando e quando chegou o momento certo, ele estava preparado. Então as empresas, eles querem isso aqui. E a gente vê, não é só as empresas aqui na nossa região, como algumas, né, por exemplo, Coca-Cola, empresas grandes, multinacionais, né, então eles querem as pessoas que venham com esse propósito.
Então, não esperar a empresa te dar, você tem que buscar. Isso é muito fundamental que a pessoa venha com esse conhecimento, né? Então, também outro ponto muito fundamental que a gente sempre desenvolve é a questão do livro, né? Hoje, a pessoa deixou de ler, né? De ler tanto digitalmente como fisicamente. Isso é uma parte muito fundamental de uma pessoa. Ele está estudando, lendo, pegando, conhecendo, né, prosperando nessa área de conhecimento, porque ele vai traçar um caminho muito legal, né? Aproveitando para falar sobre esforço, vamos citar um exemplo. Vai acreditar, mas está falando de alguém muito grande já. Tudo bem, estou falando sobre o homem da van, aquele rapaz da van, o Luciano Hang, no Rio Grande do Sul, infelizmente, está acontecendo essa tragédia, né? Quantas lojas ele não perdeu? Tá certo? Tá certo que ele é multimilionário e tudo, assim, assado. Mas eu vi uma notícia que ele não vai demitir nenhum funcionário. E o que não foi estragado pelas enchentes, ele vai doar. Isso eu acho realmente bem bacana da parte dele. Tudo bem que ele é bilionário, né? Mas realmente ele tem aquilo em uma pessoa que eu admiro. Ele tem empatia dos outros. Então, em vez dele ser egoísta e mandar todo mundo embora e deixar que se lasque, né? Porque ele poderia muito bem fazer isso. Né? Perdeu a loja, vai me dar prejuízo, vou mandar embora. Não, ele vai deixar os funcionários, vai reconstruir tudo de volta e vai manter o salário e o emprego deles. Isso eu realmente achei muito interessante e que é algo que eu prezo numa pessoa, né? A empatia pelo próximo. Eu acho isso muito bonito da parte dele. Falando um pouquinho de administrador, né? Então ele tem uma equipe formada, uma equipe que veio prosperando, crescendo, Sim. Se dedicou à empresa. Para que ele vai perder uma equipe? Se ele cortar, Paulo, ele vai estar perdendo muito. Aquele momento que a pessoa está passando, é um momento que logo, logo vai passar. Né? A gente sabe que é uma coisa assim que é grandiosa, mas a gente tem que pensar daqui 6, 1 ano, 2 anos, ele vai ter uma equipe fortalecida. E aquilo é um reflexo para as outras empresas dele. Sim. Por que ele fez isso? Porque as pessoas certas estão no lugar certos. Então ele escolheu as pessoas que têm um profissionalismo, uma pessoa que tenha autoconhecimento. Então a primeira coisa ele fez assim, decidiu deixar. Isso é muito legal. Quem está lá em cima e tem uma equipe formada de 1, 2, 3, e tem várias, ele conhecer as equipes, vendo que o pessoal está evoluindo, crescendo, isso é muito legal, muito bacana mesmo. E na parte de administrador, visão de empresário, né, empreendedorismo, quem começou ano passado, né, eu vi a história dele, que ele começou a ver que ele tem que ter mais quantidade e vendia os produtos mais baratos e o pessoal ia comprando, é uma estratégia muito legal, né. Então, é isso que ele preza. Outra pessoa que eu acho interessante, assim, que no termo que a gente está abordando hoje de autoconfiança, eu acho o Silvio Santos, um cara magnífico, né? Eu admiro muito esse homem. Poxa, ele começou com um amigo dele lá, um deles é falecido, né? Que era o Sombra, né? Isso, né? O Sombra, né? O Sombra. Isso. E ele tem o que tá hoje, que também tá vários tempos, que também a SBT demitiu ele, teve mas eles já recontrataram ele. Então, eu achei muito legal, porque ele começou desde a época do Silvio Santos, né? Ele começou com um camelô Isso. no centro de São Paulo e virou dono de uma das maiores emissoras do Brasil. Porque ele correu atrás, ele usou a cabeça, ele foi esperto, ele teve o jogo administrativo, ele se autoconhecia como um comunicador. Quem aqui vai negar que o Silvio Santos é um grande comunicador? Controlar a plateia, vender, criar as coisas, o baú da felicidade, tudo bem, ele não criou o baú, ele comprou do pai do Manuel de Nóbrega, né? Várias coisas. A telecena é um jeito que ele ganha muito dinheiro e que as pessoas, teoricamente, também ganham dinheiro. Então, ele tem uma visão de empreendedor que é muito fantástica, muito boa. Eu admiro isso. Eu admiro o Silvio Santos apresentador, admiro o Silvio Santos como pessoa e também admiro ele como administrador de empresas. Ele não tem só SBT, ele tem o grupo Silvio Santos, né, que é um conglomerado de empresas. São várias, tem a Jequiti, antigamente tinha o Banco Pan-Americano, que deu uns probleminhas lá, mas águas passadas, né, surgiram novas oportunidades para ele.
Então, o Silvio Santos é uma pessoa que realmente é de você se inspirar. Ele exala a inspiração. Eu digo uma coisa pra você, né? Um ótimo administrador é aquele que às vezes quebra. Isso é normal. Naqueles momentos que o empreendedor ele quebra, ele vem com tudo para fazer. E o legal do autoconhecimento, ele colocou pessoas que vieram conduzir de forma eficiente, até digo eficaz, porque eficiente é quando você segue um padrão e você conquistou aquilo. O eficaz, ele não chegou naquele auge, mas ele trouxe muita eficiência, ele fez com que as coisas dobrassem e dessem certo, tá? Essa que é o legal. E ele colocou as pessoas qualificadas. Imagine você, Paulo, né, está estudando, está se qualificando e tudo mais, ter uma oportunidade de crescer com outros. E é normal, gente. Hoje nós estamos no dia a dia onde as pessoas se comunicam, às vezes aquela ideia. Então, às vezes, acontece que naquele momento, nesse ano, estamos aqui. Daqui 1 ano, 2 anos, eu posso estar num grupo grande, posso estar desenvolvendo, levando minhas ideias. Então, tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Se autoconhecer é uma coisa importante. Como a gente citou ali de várias pessoas que tiveram sucessos, eu vejo que o Silvio Santos também, ele não viu só a questão, ele viu várias pessoas que tinham um potencial, sim, tanto de apresentadores, né, pessoal do jornalismo, o Ratinho, ele trouxe de outro, ele é um ser humano que ele começou, vamos dizer, pobre, mas ele sempre via que poderia ganhar mais e ele queria agregar as pessoas. Isso que eu acho legal, agregar pessoas que venham conduzir, né, o império, né, vamos supor, do Silvio Santos, para ele chegar naquele ponto. Claro que a gente tem esses pontos de visões, como que funciona, mas quem está no dia a dia conhece, é uma pessoa muito fantástica, muita gente fala. Eu, assim, igual você falou, teve a Rafael, que são bandeirinhos, uma vez ele saiu para presidente, não sei se você saiu em né? 89. Eu digo para você, ainda bem que ele não se tornou, porque tudo isso fez com que ele crescesse. Fechou a parte naquele momento. Não é porque ele era uma pessoa ruim, não tinha autoconfiança. Não, pelo contrário. Às vezes é fechada a porta para ele construir tudo aquilo que deixa lá. Então, se tivesse ido para um outro rumo, tá, as coisas poderiam ser diferentes, né? Tudo isso a gente pergunta. Aí eu pergunto para você, né, Paulo? Fecha uma porta, abre-se uma janela. Abre-se uma janela, se constrói uma porta para você abrir. Então, para construir é o quê? Se dedicar, você correr atrás, se comunicar, ter aquela autoconfiança que você vai conseguir as coisas melhores e assim por diante. Tanto hoje, né? Hoje teve uma aluna que eu fiquei ali quase 1 hora conversando, né? Então ela tomou uma decisão muito legal. Ela chegou e ela, confiante dela mesma, ela buscou, ela estudando aqui com nós, ela teve uma visão, poxa, eu estou num emprego que não está prosperando, não está naquele momento. É um ganha-pão dela, jamais ela falou mal, mas ela quer crescer, ela quer evoluir. Então, são alguns pontos que a gente coloca e para isso agora ela vai começar a evoluir. E é muito legal. E o bacana que ela fez, Paulo, ela está procurando as nossas ideias, os nossos cursos, as nossas dicções, as pessoas que a gente vai conectar com ela para poder crescer. E é isso que a gente quer com as pessoas que venham com esse intuito, né? É muito importante essa parte. Puxando o gancho um pouquinho, nós estávamos falando do Silvio Santos, me veio na cabeça na década de 90 ou finalzinho dos anos 80, por 89, começo 90, por aí. O Silvio Santos estava falando da jornada dele até aquele momento. E perguntaram para ele qual que é o segredo para ganhar tanto dinheiro. Ele foi trabalhando e confiando naquela frase que ele leu em um livro que um filósofo disse que o sucesso é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Isso eu achei realmente bem interessante, porque mostra, você tem que se inspirar nas pessoas, isso é óbvio, mas você tem que correr atrás, tem que transpirar para você conseguir as coisas, tem que suar a camisa, né? Isso, é interessante. E a gente falando um pouquinho ali dos assuntos, a gente também pode falar um pouquinho da evolução das profissões, né, Paulo? É importante o pessoal saber que teve várias funções que já não existem mais no mercado de trabalho e algumas que estão se tornando, né? Vamos pegar um gancho agora de pós-pandemia, né? Como teve bastante professores de home office, né? Pessoas trabalhando em casa, o vendedor, como é requisitado a questão do vendedor, pessoas que venham nessa gama, nós temos um consumismo muito grande
Brasil, no mundo, e isso aqui o pessoal pode fazer, questão de divulgação de marcas, né, publicidade, também conhecimento em educação, pessoas postando os seus conhecimentos, como a gente está falando agora no podcast, que possa estar ensinando as pessoas a crescer e evoluir. Questão de você se dedicar um tempo se qualificando para ser mais focado, né? Então isso está servindo muito. E as profissões estão vindo aqui acarretando vários pontos, né? Hoje há profissões de engenharia, questão da saúde que a gente comentou, questão de exatas, né? Contabilidade, finanças, questão de cobrança, uma coisa que está vindo muito forte também. O pessoal do TI, né? O pessoal de programação, robótica, então está vindo uma gama muito legal. Também está vindo assim em questão de professores, né? Então, de missão de dar aula, de estar ensinando. Questão de línguas também está em alta, porque hoje a conexão é muito rápida, a questão da internet está muito acessível, então às vezes você pode trocar informação com alguém que está em outro país, que talvez dá um conhecimento um pouco mais branco para aquela situação e assim por diante, é muito legal. Hoje as nossas tecnologias aqui no Brasil às vezes importadas de outros países, né? Principalmente a gente tem uma indústria aqui na nossa cidade, onde as partes das indústrias que estão vindo automatizadas estão vindo da Alemanha, da Itália e tudo mais. Claro, a gente vai vindo para não substituir as pessoas, e sim fazer com que aloquem pessoas que estão faltando ali. Então, a gente vê vastos, 10, 15 vagas por dia, não é só nessa indústria, tem várias indústrias, então a gente se pergunta aonde que estão essas pessoas, por que não estão completando, o que está ocorrendo. Então eu digo sim que nós estamos no mercado, sim, que as profissões estão abertas. Não vou dizer assim, tá tipo sobrando vaga para isso. Só sobra para quem não quer, tem uma formação e não quer continuar. Não auto se conhece. Então, hoje é muito fácil se formar um administrador, mas você saber executar diferente. Você pode se formar professor, mas na hora de pegar, né, é diferente. Você vai trabalhar, por exemplo, eu fiz um curso de pedreiro, na hora de pegar, como que vai ser? Tá? Então, é isso que a gente fala. Então, são algumas funções, algumas profissões que estão vindo e outras estão deixando, né? Estão sendo já escassos, né? Para estar substituindo. Eu lembro muito assim que, olhando nossa história antigamente, né? Tinha aquelas profissões de acender as velas do poste, apagar, né? Então tinha isso, tinha o fiscal lá, que às vezes o pessoal vinha dos carroças comunais, né? Que fiscalizava, que não poderia, né? Jogar dejetos de animais, cuidar dos animais. Então são algumas coisas que foram desejadas para, enfim, tem outros, né? Também que foi extinto, né? Então, com o consumismo nosso, então a gente vai vendo algumas profissões que está se acabando, né? Então, aqui na cidade, por exemplo, não temos sapateiro, né? Então, uma coisa assim, que está se acabando, porque hoje, às vezes, se você consertar, não vale mais a pena, mais fácil você comprar e assim por diante, né? A questão do conserto, e, enfim, outras profissões também que estão se deixando e outras estão surgindo a cada momento. Daniel, vou aproveitar e fazer uma pergunta para você. Qual é a importância de você se manter atualizado no mercado, sempre estar se qualificando? Para que serve isso? A questão da qualificação e você estar preparado você já está no campo de batalha, se chama mercado de trabalho. Quanto mais você está preparado com as munições, eu digo munições de conteúdo, munições de conhecimento, munições de conexão de pessoas, você vai ser uma pessoa com quase certeza naquele encaixe, naquele perfil daquela empresa, ou você abrir um negócio, você está muito mais fácil. É muito mais fácil você abrir um negócio onde você conhece várias pessoas e as pessoas se conhecem, do que você não conhece ninguém que é de paraquedas. Então, isso que é você trazer. Hoje, muitas pessoas, eles vêm atrás, às vezes, de algum negócio, eles não vêm, às vezes, pela empresa, e sim, às vezes, pela pessoa, pela confiança, porque sabe que está qualificado. Hoje, a gente precisa ter esse intuito, se conectar, às vezes, por exemplo, se você está prestando um serviço sem ter um produto, se não tem um pronto entrega, e se você falar para um concorrente teu lá, e a pessoa se sentir feliz, ela volta a comprar com você. Porque você resolveu o problema dela. Sim. Hoje a pessoa quer em menos tempo
resolver o problema. É um caso. E dessa maneira você também acaba fidelizando o cliente, não é? Isso. E assim, só um laço para todos, né? É isso que eu vejo. Então, as pessoas têm que trabalhar, todo mundo tem que ganhar, né? Tem os clientes que vêm para cá, tem os clientes que vêm para outra. Então, a responsabilidade de você estar solucionando aquele problema é muito grande. Tá? Às vezes fala, não, a pessoa vai lá, todo mundo vai lá, mas não sabe o porquê, o segredo. E o segredo nós estamos falando agora nessa live. São vários pontos que a gente fala. Isso é muito grave. Os segredos dos famosos, das pessoas que conseguiram, também foi assim. Eles começaram humilde. Então começa. Claro, tem pessoas às vezes que vêm de uma família onde a situação financeira é bem mais colossal. Mas a pessoa que vem de baixo é muito mais eficiente, é muito legal. Porque as conquistas é muito legal. Mas uma pessoa que vem de uma família que o império, vamos supor, o valor é bem grande e ele saber triplicar, também vale muito bem. Porque tem que prosperar. Quanto mais você triplica os valores, mais o conhecimento, mais ali, você ajuda uma porção de pessoas atrás. Isso é muito legal. Você tem que ver, se hoje eu tenho o meu dinheiro, tenho os meus bens, e eu possa, igual falou do cara da van ali, né? Então, ele não é que ele quer ser milionário, ele não quer isso. Quantas pessoas que não tem 22 mil funcionários ele tem, né? Quantas pessoas, quantas famílias, né? É isso. Então, uma empresa grande, quando as pessoas vão entrar ali, eles têm que pensar que você tem que ter exerção de função, mas primeiramente quantas pessoas que não fazem crescer. Isso é prosperar, fazer crescer. Então, chega um momento. O que às vezes pode ocorrer, Paulo, no intuito, às vezes, a pessoa que começou lá de baixo e passou por um ciclo, passou por uma linhagem de família, o segundo, o terceiro, vem de crescer, mas não é aquela pegada, sabe? Isso acontece muito. Às vezes chega até a quebrar com empresas de 60, 70, 80 anos, quebra. Porque quem começou de baixo, por exemplo, vamos usar o Silvio Santos, ele tem uma linhagem que está deixando as netas, né? Então, você veja, as netas estão se esforçando, né? Mas não é o mesmo a pegada que o Silvio Santos tinha. Sim. Então, sucessivamente. A gente vê o Ratinho hoje, né? O Ratinho, né? Veio, eles têm a rede massa aqui na questão do Brasil, no Paraná, né? Então, a pegada, né? Já os filhos, né? Teve um que é deputado, né? O outro também, mas ele não tá pegando essa questão da comunicação, né? O outro é nosso governador aqui. Governador, né? Questão da área política, né? Que é aquele perfil, né? E é legal, até a gente comentar um pouco do Ratinho, né? Ele é um telecomunicador, né? Ele é radialista, começou, e nenhum dos filhos, né? Não seguiu, mas ele viu o perfil dele. Ele queria engajar nessa parte. Então, eu acho muito legal. Então, às vezes, é muito legal ele prosperar nessa área do que, às vezes, estar numa área que o pai está crescendo e ele ser infeliz e não poder prosperar, né? Isso é muito legal também, as decisões. Então, a gente é criado e motivado por intuições, a gente é lapidado por pessoas que sabem que você tem um potencial. Como nós, a gente vê várias pessoas que passaram por aqui e estão passando e que vão passar, a gente saber que, às vezes, o nosso toque faz com que o nosso prozinho, a nossa lapidação, faz com que a pessoa possa prosperar, crescer. E, principalmente, não só o profissionalismo, né, que a gente fala em questão de dinheiro, prosperar, ganhar muito dinheiro. O nosso intuito é a pessoa se satisfazer com aquele valor que ela acha, mas ser feliz naquilo que ela quer. Né? Não adianta você ganhar hoje 10, 15 mil reais e ser feliz. Não ter uma família destruída, né? Então, não é destruída porque o cara se mata a trabalhar 10, 12, 16, não pode ter tempo para levar a sua família para passear, os pais, né, que são vivos ou não, porque a vida é assim. Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente não sabe. Então, às vezes, eu falo assim que às vezes a pessoa tem autoconhecimento, mas ela está naquele salário legal que ela quer, tá acomodadinho, tá ali, tá fazendo, às vezes faz uma coisinha ali, uma coisinha lá, tá tirando um extra aqui e lá, mas ele é muito família, né? Então tá usando o final de semana, né? Naquele churrasco de família, ou visitando, ou viajando. Isso é o legal da nossa vida. A gente saber com que a gente possa prosperar. E isso aqui vem do quê? Vem da gente só se conhecer. Então, não adianta você, depois que tiver uma gama de valores, se querer viver, quando vê já não tem mais tempo para nada. Isso aqui como chegar à oportunidade, né? Chegar à oportunidade você não está preparado. Então, são alguns pontos que a gente fala, né, hoje sobre empregabilidade, profissionalismo, autoconhecimento,
são alguns pontos que a gente vai estar trabalhando em outras lives para a gente estar desenvolvendo, né, Paulo? Isso mesmo. Tá? Hoje acho que nós vamos encerrar por aí, né, Paulo? Aí a gente vem com mais assuntos sobre alguns pontos que a gente trabalhou hoje e que a gente possa transmitir um pouco mais dos nossos conhecimentos, nossas conversas de hoje, né? Realmente. Sem chimarrão. Sem né? chimarrão hoje. Mas a gente Hoje, vê. né? Mas você que trabalha com... que você tem uma empresa de erva mate, se você quiser participar com nós, a gente estende aqui, trazer a tua marca de chimarrão, pode trazer Pode aí. trazer aí que nós Ou café, né? A gente vai montar, conversar. E logo a gente vai trazer várias outras pessoas que possam estar agregando mais conhecimento nessa conversa informal de nós e que a gente possa estar transmitindo dessa forma. Paulo, obrigado por estar hoje comigo aqui conversando, aqui na Vanta, né? A gente desenvolvendo um pouco nossas ideias e acho que a gente fica por aí. Beleza, Paulo? Beleza? Muito obrigado. Até mais.